Imagine que você está tranquilão lá na sua casa, deitado na sua cama, sentado no seu sofá e de repente você sente a sua casa ser tragada por um enorme buraco. Essa é a sensação que uma cidade inteira vem sentindo graças a uma gigantesca erosão chamada Vossoroca numa cidade do Maranhão. Buriticupu decreta estado de calamidade pública por avanço de erosão que ameaça aí cerca de 1,2 mil pessoas. Se você não sabe o que é o termo Vossoroca e erosão, se você não sabe o que é erosão, vem comigo nesse vídeo que você vai descobrir hoje do que se trata, o que é essa Vossoroca, o que é uma erosão, como ela se forma e quais os perigos para as pessoas afetadas. Esse é o canal Projetudo TV, eu sou Leandro Ribeiro, engenheiro ambiental e sanitário, e esse é mais um vídeo sobre as interações da natureza, sobre os eventos aí que acontecem no nosso dia a dia, e hoje o assunto é erosão. Se inscreve, deixa um like aí pra gente e um comentário, isso ajuda muito o canal a crescer. Muito bem-vindo e bora pro vídeo. A erosão é um processo natural que molda a superfície da Terra ao longo do tempo. No entanto, quando acelerado pela ação humana, ela pode se tornar um grande problema ambiental. Mas você sabia que existem diferentes tipos de erosão? Então nesse vídeo vamos explorar os principais tipos, suas características e os riscos que cada um traz para o meio ambiente e para a sociedade. Basicamente, a erosão é o processo de desgaste e transporte das partículas do solo ou rochas por agentes como água, vento, gelo ou atividades humanas. Esse processo pode ocorrer de forma lenta e natural ou de forma acelerada, causando danos ambientais e socioeconômicos. Então, por exemplo, a erosão hídrica, tá? A erosão hídrica é causada pela ação da água, como chuvas, rios e enxurradas. Ela pode se manifestar de diferentes formas. A erosão em sulcos são pequenos sulcos no solo causados pelo escoamento superficial da água. A água escorrendo superficialmente causa uma erosão em sulcos. Erosão em vossorocas, tá? Que são grandes buracos ou ravinas formados pelo intenso escoamento da água que desgasta o solo rapidamente. A erosão laminar, que é a remoção uniforme de uma fina camada de solo, muitas vezes imperceptível ao olho nu. Esse tipo de erosão é comum em áreas de desmatamento, agricultura intensiva ou falta de cobertura vegetal. A erosão eólica é causada pelo vento, que transporta partículas do solo, especialmente em regiões secas e áridas. Tem como característica ocorrer em solos secos e sem vegetação, como desertos ou áreas de agricultura mal manejada. As tempestades de areia no nordeste do Brasil ou em desertos como o Saara são exemplos clássicos de erosão eólica. Esse tipo de erosão pode levar à desertificação e à perda de solos férteis. Temos também a erosão pluvial, que é causada diretamente pelo impacto das gotas de chuva no solo. Como característica, o impacto das gotas desagrega o solo, facilitando o transporte aí de partículas pela enxurrada. É comum em áreas com pouca cobertura vegetal e pode levar à perda de nutrientes no solo. Repare que a maioria das erosões são causadas em locais que não existe vegetação, então a importância aí da vegetação, das árvores nativas que têm a capacidade de sustentar as partículas do solo, evitando erosões. Então, quando acontece o desmatamento, em seguida acontece as erosões. Temos também a erosão glacial, que ocorre aí pelo movimento das geleiras que desgastam e transportam rochas e sedimentos. Como característica, é mais comum em regiões polares ou montanhas com geleiras, que não é o caso do Brasil. Temos também a erosão marinha, que é causada pela ação das ondas, correntes e marés no litoral. Então as ondas e as marés causam aí a erosão marinha, que é denominada erosão marinha, que é um problema aí crescente devido à elevação do nível do mar causado pelas mudanças climáticas. Pode levar ao recuo de falésias e à destruição de praias. Então, pessoal, basicamente a erosão então remove a camada superficial do solo, que é mais rica em nutrientes. Isso prejudica a agricultura, reduz a produtividade e pode levar à insegurança alimentar. Então, as erosões têm afetado também a agricultura, também os alimentos e, consequentemente, o preço desses alimentos. Elas causam assoreamento em rios e lagos, tá? Por quê? Porque o solo erodido é transportado para rios e lagos, causando assoreamento, enchendo o lago de sedimentos. Isso reduz a capacidade de armazenamento de água, aumenta o risco de enchentes e prejudica os ecossistemas aquáticos.
A erosão intensa pode causar deslizamentos de terra e a formação de vossorocas, colocando em risco comunidades inteiras e infraestruturas como estradas e casas, e é justamente isso que tem acontecido nessa cidade do Maranhão, tá? Então, pessoal, nesse site aqui da BDF, tá? Que é o Brasil de Fato, eu entrei lá e estou mostrando para vocês agora o que vem acontecendo na região. Então, localizada a 400 km da capital São Luís, a cidade de Buriticupu, no Maranhão, decretou estado de calamidade pública por conta do avanço aí de um processo erosivo chamado Vossoroca, que deixa em risco pelo menos 250 casas, segundo a prefeitura. Esse tipo de fenômeno aí ocorre normalmente em solo do tipo arenoso, conhecido também como solo leve, devido à composição ter maior percentual de areia e menor de argila, comum na região nordeste. Então, o solo com pouca argila, ele se torna mais arenoso e isso gera a facilidade de ocorrer a erosão. Segundo o Serviço Geológico aí do Brasil, a SGB, desde 2014, o incidente geológico é registrado no município, tá? Nesse município do Maranhão, exigindo ações de autoridades públicas. Com a medida, fica autorizado, por exemplo, a desapropriação de casas comprovadamente localizadas em área de risco de desastre, como cita o decreto. Em alguns pontos, os buracos já avançaram 20 metros em direção às casas. Então, segundo o geofísico Anderson Nascimento, essa vossoroca, que é o fenômeno resultado da erosão, acontece pela combinação do efeito da água de forma interna no solo e externa. Isso significa que há ação no lençol freático e da chuva ao mesmo tempo, explica ao Brasil de Fato o professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica. Então, se você tem interesse em dar uma lida nessa matéria, o que está acontecendo lá na cidade do Maranhão, na cidade de Buriticupu, dá uma olhada aqui no link, o link está aqui embaixo na descrição, que você vai ter acesso a essa matéria, tá? Então, agora, pessoal, estou no site aqui, o site da BBC, eles colocaram lá o buraco e temos aqui algumas informações. Então, essa já foi uma rua movimentada aí de Buriticupu, agora nesse local se tornou aí um abismo de 80 metros de profundidade, que é a altura aí de um prédio de 20 andares. Olha que sinistro o tamanho desse buraco. Esse é o resultado aí do fenômeno conhecido como Vossoroca, palavra que significa terra rasgada em Tupi-Guarani. Então, toda vez que você ouvir a palavra Vossoroca, você vai saber que trata-se aí de grandes buracos, tá? Causado pela ação da água junto ao solo. Esse tipo de cânion nasce de uma das formas mais agressivas de degradação do solo, causado pela água da chuva e de outras fontes. A drenagem aí da água da chuva, tá? Que cai nas ruas, são levadas a alguns lugares. E essa água, se não direcionada de forma correta, causa erosões e vossorocas que podem destruir bairros inteiros devido à sua violência. Bom, e essas erosões não ocorrem só no Brasil, ela avança em uma velocidade preocupante, destruindo milhares de casas na América Latina e na África principalmente. Essa é a cidade de Buriticupu, no Maranhão, e veja vocês que são vários pontos, todos esses círculos são lugares que estão suscetíveis a enormes vossorocas, e por isso as casas estão sendo condenadas, precisando as pessoas saírem, deixarem suas casas por questões de buracos que podem acabar aí causando acidentes fatais. O Brasil é o país mais afetado na América Latina, mas Argentina, Colômbia, Equador e México também enfrentam problemas com esse fenômeno geológico. Em países da África, como Angola, República Democrática do Congo e Nigéria, o problema já tem status de crise nacional. Aqui temos um mapinha, tá? Aqui tem um mapa que essa matéria traz pra gente, que são as terras suscetíveis à erosão no mundo. Então, aqui na legenda temos a cor marrom aí como muito alto, tá? Um risco muito alto de ocorrer essas erosões, essas vossorocas, e aqui dessa cor mais clarinha, desse bege mais clarinho, muito baixo. Você analisando, você vai perceber aqui no mapa do mundo onde são as regiões marrons que estão mais suscetíveis a vossorocas e a erosão. Muito bacana, pessoal, se você tiver interesse de ler essa matéria da BBC, o link também está aqui na descrição. Dá um pulo lá, dá uma olhada e dá uma avaliada nesse estudo para você entender melhor como funciona. Bom, pessoal, e a prefeitura dessa cidade não tem dados oficiais sobre mortes relacionadas à Vossoroca, mas há registro de ao menos 50 casas engolidas. Centenas de pessoas abandonaram suas residências, criando quarteirões fantasmas em Buriticupu.
A casa de Maria Cardoso Freire, por exemplo, foi classificada de alto risco pela Defesa Civil local e a construção ainda permanece à beira de uma vossoroca larga e profunda. Então, basicamente, aqui temos uma animação 3D, como funciona essa vossoroca. Então, quando a água da chuva não é absorvida no solo por plantas e árvores, justamente um solo exposto aí, quando essa água da chuva cai diretamente, ela empurra as partículas do solo e varre a superfície. Canais se formam e desgrudam o solo, tá? Isso leva ao desenvolvimento de ravinas e vossorocas. Conforme a chuva vai caindo, conforme vai aumentando o volume, faz com que essas erosões se tornem cada vez maiores, até que ela se desloca entre a superfície até encontrar o lençol freático. Quando isso acontece, então quando ela encontra o lençol freático, geralmente acontece as vossorocas, que é o solo deslizando, é o solo se soltando e ocasionando esses enormes canyons aí em cidades. Uau! E o que pode ser feito para amenizar ou diminuir e até mesmo evitar essas erosões, que são geralmente planejamento na área da engenharia, tá? São obras adequadas e investimento que conseguem evitar esses desastres, afirma o especialista. Para interromper o avanço da erosão, as cidades necessitam de bons sistemas de drenagem e escoamento, além de saneamento básico, explica o pesquisador Jean Poesen, tudo com o intuito de evitar que a água atinja a área das vossorocas. Então, as obras de infraestrutura se tornam cada vez mais essenciais, uma vez que o solo tem secado, que o solo tem perdido nutrientes e com a ação da água da chuva vem acontecendo essas erosões. Então, a prevenção aí da erosão envolve práticas de manejo sustentável do solo, como manter a cobertura vegetal, utilizar técnicas de plantio em curvas de nível, construir terraços e barreiras para controlar esse escoamento da água, evitar o desmatamento e promover o reflorestamento. Então, essa é mais uma das importâncias aí das árvores da mata nativa. Essas medidas ajudam a proteger o solo e garantir um futuro mais sustentável. Então, pessoal, a erosão é um desafio global, mas com ações conscientes e sustentáveis podemos ou pode-se minimizar os impactos causados por essas erosões, por essas vossorocas. Então, preservar o solo é cada vez mais essencial para a vida no planeta. Esse foi o vídeo de hoje sobre erosões e vossoroca, essa calamidade que está acontecendo aí na cidade do Maranhão chamado Buriticutu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é e como funciona essa erosão, essas vossorocas. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder no próximo vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.